on sound. On sound. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus a oportunidade que tem me dado. Deixa eu botar aqui no modo avião. Pronto. Amém? Eu gostaria de falar para a igreja que eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor. Porque a guerra do dia a dia não é fácil, não. A guerra do dia a dia, ela é complicadíssima. Mas Deus, Ele sempre nos exalta, Ele sempre nos coloca em lugares aonde Ele quer. E Deus quer fazer de você algo novo. Vamos abrir no livro de Juízes, muito conhecido, um texto muito lindo. Quero agradecer a Deus a oportunidade, o pastor Altair, toda a liderança da igreja, né? Porque Deus é fantástico. Juízes capítulo 14, vamos falar de Sansão, vamos falar de quem tinha força, vamos falar de quem era escolhido, vamos falar de quem Deus selecionou, vamos falar nessa noite de quem Deus quer fazer algo novo, amém? Juízes capítulo de número 14, obrigado. Todos acharam? Até o versículo 11, diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. O seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Ora, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. E o último verso diz: quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Amém? Esse texto vai falar de um acontecimento. Molhar o bico, porque a gente fica nervoso, barriga treme, perna treme, fica tudo tremendo. A gente pega aqui uns 5 segundos, né, para refrescar. Aí ele vai falar aqui nessa noite que ele tem um casamento. Ele olha para uma mulher, e nessa mulher ele vê interesse que ele nunca viu no meio do povo dele, aonde ele vivia. Sansão,
ele quando olha para essa mulher, ele fala para os pais, olha, aquela mulher me interessa, eu sou solteiro, eu preciso de uma mulher, e eu preciso me relacionar, e ele comenta com os pais dele, ele fala assim, olha pai, eu preciso daquela varoa, porque aquela varoa é que me chamou a atenção. Mas o pai de Sansão, ele fala assim, olha, tem tanta varoa no nosso meio, tem tantas mulheres na nossa tribo, você vai logo querer se relacionar com essa mulher? Sim pai, eu quero me relacionar com essa mulher. Então naquele momento, quando Sansão toma essa decisão de se relacionar com essa mulher, ele começa a cumprir algo que não estava no propósito de Deus, porque Deus tinha um plano para Sansão. Deus tem um plano para cada um de nós aqui nessa noite. Deus tem um plano para cada um. Eu e você não precisamos buscar nada do que está lá fora. Eu e você não necessitamos do que nada que está precisando, que nós podemos olhar e falar assim, olha, eu preciso disso. Não, você não precisa, porque tudo o que você precisa é de Deus no centro da sua vida. E quando você tem consciência de que Deus é o suficiente, tudo se torna-se secundário. Mas Sansão naquele momento, ele era um homem escolhido, uma família escolhida, a família tinha um propósito para com Deus, mas naquele momento começa a queda de Sansão. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, não permita a sua queda. O único jeito de você não cair, eu não cair, é olhar para o que está lá fora. Porque se eu e você olhar para o que está lá fora, nós vamos cair. Porque lá fora não tem nada que possa suprir. A única coisa que pode suprir a nossa necessidade é Jeová Jireh, o Deus eterno, sobrenatural. É o único que pode atender a nossa necessidade, é o único que pode olhar para as nossas necessidades, é o único que pode falar assim, eu tenho condição de resolver isso que você não tem. E Deus nessa noite, pastor, manda falar para mim e para você, faz o que é fácil, deixa que o difícil eu faço. E muitas das vezes nós batemos em algo que tentamos, porque estamos querendo fazer aquilo que é de Deus para fazer. Nós não temos que botar a mão naquilo que Deus quer fazer, porque Ele fala assim, não é você que vai fazer, é eu que quero te dar. Mas quando eu quero fazer algo que Deus quer me dar, Ele fala assim, não, então eu vou esperar você decidir. Quando você se cansar, quando você parar de pensar, analisar, fazer, avançar, aí eu vou agir, porque não é para você, e é eu que tenho que agir. Então Sansão aqui, ele vai no caminho, e naquele caminho ele começa a ver um leão. E esse leão, ele começa a encarar ele fala, como se fosse assim, né? Agora eu é que vou te engolir. Agora é você que vai ser minha feijoada, você que vai ser meu alimento. Mas naquele momento Deus ainda estava com Sansão. Naquele momento ali, quando o leão encontra com Sansão, Sansão olha para ele e vê uma vítima. O leão olha para ele e fala assim, você vai ser minha vítima. Mas Deus olha para Sansão e fala assim, ele não sabe quem está dentro de você. A questão, João Vitor, não é quem somos, o que sentimos. A questão é quem está dentro de nós, quem está dentro de você nessa noite. Se você é templo do Espírito Santo, a única pessoa que está dentro de você é o próprio Deus. Mas para isso você tem que deixar Ele usar você da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. E nesse momento Sansão, ele é usado por Deus. Nesse momento Sansão, ele começa a deixar Deus trabalhar na vida dele. Ele pega o leão, olha para o leão, rasga o leão de cima a baixo, ele mata o leão, joga o leão para o lado e continua a caminhada dele para aquilo que Deus tinha falado. Deus tinha um propósito para ele de se casar com uma mulher, porque ele tinha que entrar nos filisteus para honrar a palavra de Deus no meio da tribo dele. Mas quando ele mata o leão, daqui a um tempo, ele volta para casa e no caminho, depois de um tempo, o leão mata ele. Você sabia disso? O morto, ele mata o leão vivo, mas o leão morto mata Sansão. Porque naquele momento que Sansão, ele mata o leão e vai para a cidade, pega aquela mulher, volta para casa para fazer toda a cerimônia, ele se desvia do caminho. Ele fala assim, espera um pouquinho que eu vou ver como está o leão.
Ele sai do caminho que Deus proporcionou para ele sai do propósito de Deus e vai dar uma olhada naquilo tudo que já tinha passado. Ei, Deus está falando para você nessa noite, não olha para o que passou não, porque o que passou, passou. Não vai buscar no morto aquilo que só tem no vivo. Você não tem que buscar lá atrás nada do que tem já na frente para você. E Sansão, ele sai do caminho que Deus preparou para ele, e ele vai onde está o leão morto, e já era de dias. Quando ele chega no leão, uma abelha, uma colmeia, um enxame de abelha fez da carcaça do leão um ambiente propício para criar o mel. E é assim que o inimigo trabalha. Ele pega a nossa necessidade, bota onde ele quer, que é onde está o morto, para que nós venhamos olhar e achar que aquilo que está morto é bom. E naquele momento, quando Sansão, ele olha para aquele leão todo destroçado, todo cadavérico, ele observa um enxame de abelha. Quando ele olha ali, ele vê que tem um mel puro, lindo, maravilhoso, intacto. Só ele e aquele mel. Aí o que ele faz? Ele pega o que é impuro e leva para dentro da sua casa. Quando eu e você pegamos algo que é impuro, que está lá fora, e trazemos para dentro da nossa casa, tudo aquilo que está lá fora fica dentro da nossa casa e vira a nossa área de batalha dentro da própria casa. Sansão, ele pega aquele mel, e no momento que ele pega aquele mel, ele começa a ir pelo caminho, e ele lembra, eu tenho um propósito, eu tenho que voltar para casa. Aí ele volta para o caminho, só que ele volta com pecado na mão, ele volta com o que Deus não queria, ele volta para casa com aquilo que não era de Deus, ele volta para casa com a mão suja, ele volta para casa com pecado, ele volta para casa com aquilo que Deus não falou para ele trazer para dentro da casa. E quando ele traz aquilo que não presta para dentro da casa dele, ele começa a perder o que Deus tinha dado. Ali começa a destruição de Sansão, porque ele tinha que se casar com uma mulher, para Deus entrar nos filisteus, fazer o que tinha que fazer, e nem casa com essa mulher. Se você ler o texto, ele nem casa. Depois que ele faz isso tudo, ele olha para Dalila, ele se acostuma com o que está lá fora, porque o que estava lá fora, ele trouxe para dentro de casa. Quando ele traz para dentro de casa, ele acha que é íntimo, e tudo que se torna íntimo, torna-se bom, gostoso e agradável, e ele começa a analisar, o que está lá fora é bom, mas o que está aqui também é bom, o que está lá fora é bom, o que está aqui é bom, e isso o inimigo vai ganhando tempo, o inimigo vai ganhando terreno, e quem perde é eu e você. Se trouxer o que está lá fora para dentro da nossa casa, aí vira uma batalha. Aí depois a gente fica assim, irmã Mônica, eu dizimo, eu não consigo, eu oferto, eu não consigo, eu vou em todas as campanhas, mas eu não consigo. O que está acontecendo? O pastor, olha por mim, pastor, sabe, foi na vigília, a senhora orou por mim, pastora, mas eu não estou conseguindo. Pastor Alberto, o senhor foi no monte, o senhor pegou meu nome, tacou fogo para queimar tudo que não provém de ti, Senhor de Deus, o senhor fez isso, pastor, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu fui lá fora e peguei o que não era de Deus e coloquei dentro da minha. E quando você abre terreno, para o inimigo, dentro da sua intimidade, que é o templo do Espírito Santo, toda a sua casa fica desgovernada. Aí Sansão, ele olha, pega o mel e volta pro caminho. Mas aí ele está com duas batalhas. Tem a batalha espiritual, que é de Deus, e tem a batalha dele, porque ele quer aquilo que é pecado, porque ele não era para pegar coisa impura, ele não era para ter feito coisa errada, ele não era para pegar nada do morto, porque naquele momento que ele pega o leão, mata o leão, ele tinha que deixar para lá. Não, ele volta, o leão ali cresce sobre ele, e ele volta para casa com a sujeira daquilo que Deus não queria.
Quando acontece isso, olha o que acontece. Ele pega o mel, vai para casa e dá para quem? Para os pais. Mas os pais não sabiam. É aquela história que a gente sempre fala. Todo mundo sabia, menos o pai e a mãe. Isso a gente conhece todos os dias, não é verdade? Todo mundo sabia, menos o pai e a mãe. E foi assim com Sansão. Sansão, ele pegou o mel, deu para os pais, que mel gostoso, que maravilha. E eles começam a se fartar daquele mel, daquela doçura. Porque é bom, não é verdade? Só que o Espírito Santo, ele fala assim, pedi, e dá-se-vos a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e tudo aquilo vos será o quê? Acrescentado. Então Sansão ali, ele toma uma atitude totalmente errante diante de Deus. Naquele momento que ele toma essa atitude, verso de número 9. E tomou Sansão nas suas mãos, e foi-se dando e comendo dele, e foi-se ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber, que tomaram o mel do corpo do leão. É tipo assim, eu estou fazendo uma besteira lá fora, mas toma aí, não esquenta a cabeça não, deixa que eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sou inteligente, eu sou o cara, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, mas o Espírito Santo manda falar para você, olha, você está entrando numa furada, e que se você continuar desse jeito, quem vai se afundar é você. E quando fala em afundar, não é um fundamento humano não, é um fundamento eterno. Porque quem garante que nós vamos acordar amanhã? Quem me garante, irmão Flávia, que amanhã eu vou levantar? Por isso que nós temos que estar alicerçado na palavra do Senhor, buscando ao Senhor todo o tempo, tentando errar o máximo possível, porque para aquele grande dia nós nos mantemos de pé diante do único Deus. Quero falar para você nessa noite, peça a Deus, e tudo vos será concedido, mas peça de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode. Significa o quê? Porque o momento ele não vai estar mais. A palavra está falando, ele não vai estar mais. Então se eu sei que eu tenho que buscar enquanto eu posso achar, eu tenho que buscar ele todo o instante. Quando a Bíblia fala assim, orai sem cessar, não é orar 24 horas, não é orar 36 horas, não é largar tudo para ficar orando, não, é você fazer as tuas situações, você andar, você meditar, você trabalhar, mas com a consciência em Deus, olhar, ver o que entra no ouvido é de Deus, e o que sai, ver o que você faz da palavra do Senhor, porque tudo aquilo que você buscar diante de Deus, Ele vai te apresentar. Se você fizer uma pergunta, Senhor, isso é certo para mim? Ele vai te responder. Ah, mas Deus não fala comigo. Abra a Bíblia, que Ele vai falar. Ah, eu preciso do irmão, do poder da oração. Não é o que nós sentimos. O reino do céu não se move por necessidade humana. Não se move. Ah, eu tenho que pagar meu boleto. Hã? Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que buscar. Se fosse assim, o reino do céu seria todo manifesto. O reino do céu se manifesta através da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Quando você aplica a sua fé naquilo que você deseja, com certeza vai se cumprir. Você está aplicando a sua fé? Deus, Ele colocou o Filho dEle para morrer por mim e por você, e ficou sem o Filho dEle durante 3 dias, para que eu e você não viemos ficar sem Ele numa eternidade. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Quero falar para você nessa noite que Deus, Ele tem muito mais para falar para você. Você quer ouvir Deus falar? Abra a sua palavra, abra a Bíblia. Pegue o verso do Senhor. Pegue a palavra de Deus, porque Ele vai falar contigo grandemente. Tem alguém nessa noite aqui que quer se consertar com o Senhor?
Tem alguém nessa noite aqui que está falando assim, ó, eu estou indo lá fora achando que eu vou conseguir alguma coisa. Deus está falando para você, você não precisa ir lá fora pregar nada do que tem lá fora. Vem aqui para a casa do Senhor, se conserte com o Senhor, peça perdão a Deus das suas dificuldades. Irmãos, todo mundo peca, sim ou não, pastor? Nós somos pecadores. Nós temos que pedir a Deus uma oportunidade maior naquilo que o mundo nos oferece. E é por isso que nós buscamos a Deus incessantemente, para que quando o mundo oferecer o manjar, nós venhamos falar com o Senhor, Senhor, olha o que está nos oferecendo, nos proporcione, Pai, uma oportunidade maior. E Ele vai te proporcionar. Tem alguém nessa noite que quer se consertar com o Senhor?